Audiolivro por Bispo J.R. Derrubando Golias, de Max Lucado. Descubra como superar os maiores obstáculos de sua vida. Quarta parte, capítulo 16. Quedas gigantescas. O que o Vaticano dará pelo nome do Papa? Rogers Cadenhade procurou uma resposta. Com a morte do Papa João Paulo, este auto-intitulado colecionador de domínios registrou o domínio www.benedicte16.com, antes de o nome do novo Papa ser anunciado. Cadenhade garantiu antes que Roma percebesse que precisava dele. O nome do domínio certo pode mostrar-se lucrativo. Outro nome, popebenedict16.com, ultrapassou a casa dos $16 mil na eBay, empresa de comércio eletrônico. Cadenhade, no entanto, não queria dinheiro. Como católico, ele estava feliz pelo fato de a igreja reconhecer o nome. Vou tentar e evitar irritar 1,1 bilhão de católicos e minha avó, brincou. Entretanto, ele gostaria de algo em troca. Em troca, Cadenhade procurava um daqueles chapéus, uma estadia gratuita no Hotel do Vaticano, total absolvição sem perguntas para a terceira semana de março de 1987. Você está curioso para saber o que aconteceu naquela semana, não está? Talvez ele o faça se lembrar de uma semana em que aconteceu algo com você. A maioria de nós tem uma ou mais semanas. Um verão cheio de loucuras, um mês fora da rotina, os dias ficaram uma loucura. Se existisse uma caixa de fitas documentando cada segundo de sua vida, quais fitas você queimaria? Você tem uma época em que cedeu ao desejo, bebeu ou fumou? O rei Davi teve. Uma queda poderia ser pior do que a dele. Ele seduz e engravida Batseba, assassina seu marido e engana seu general e soldados. Depois ele se casa com ela. Ela tem o filho. A verdade parece estar totalmente coberta. O observador descuidado não detecta nenhuma razão para preocupação. Davi tem uma nova esposa e uma vida feliz. Tudo parece bem no trono, mas nem tudo está bem no coração de Davi. Ele, mais tarde, descreverá esse período de pecado encoberto em termos explícitos. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Salmo 32, 3 e 4. A alma de Davi lembra de um olmo no Canadá no inverno, estéril, frustrado, envolto em tristeza. Sua harpa está pendurada, sem cordas, sua esperança hiberna. O sujeito é um desastre ambulante. Sua terceira semana de março persegue-o como uma matilha de lobos. Ele não consegue escapar. Por quê? Porque Deus continua a trazê-la à tona. Com essas palavras, o narrador introduz um novo personagem ao drama de Davi e Batseba. Deus. Até aqui, ele não aparecia no contexto, não havia sido mencionado na história. Davi seduz, não há menção de Deus. Davi conspira, não há menção de Deus. Urias enterrado, Batseba casada, não há menção de Deus. Não se fala com Deus e Deus não fala. A primeira metade do versículo 27 atrai o leitor para um falso final feliz. Batseba se tornou sua mulher e teve um filho dele. Eles decoram o quarto do bebê e escolhem nomes tirados de uma revista. 9 meses se passam. O menino nasce e concluímos. Davi escapa de um tiro. Anjos jogam essa história na pasta etiquetada. Meninos são assim. Deus fazia vista grossa. Contudo, quando pensamos que é assim e Deus espera que seja, alguém sai de trás da cortina e ocupa o centro do palco. O que Davi fez desagradou ao Senhor. Deus não mais ficará em silêncio. O nome não mencionado até o último versículo do capítulo 11 domina o capítulo 12. Davi, o que manda, fica sentado enquanto Deus assume o comando. Deus envia Natã a Davi. Natã é um profeta, um pregador, uma espécie de capelão da Casa Branca. O homem merece uma medalha por ir até o rei. Ele sabe o que aconteceu com Urias. Davi matou um soldado inocente.
O que fará com um pregador que chega para confrontá-lo? Mesmo assim, Natã vai. Em vez de revelar o ato, ele conta a história de um homem pobre que tinha uma ovelha. Davi faz a ligação no mesmo instante. Ele apacentava rebanhos antes de liderar pessoas. Ele conhece a pobreza. Era o filho caçula de uma família tão pobre que não tinha como contratar um pastor. Natã conta para Davi como o pobre pastor amava sua ovelha, segurando-a em seu colo, alimentando-a do próprio prato. Ela era tudo o que ele tinha. Enquanto a história segue, entra em cena o idiota rico. Um viajante passa em sua mansão e ele prepara-lhe uma refeição. Em vez de matar uma ovelha de seu próprio rebanho, o rico manda seus seguranças roubarem o animal do pobre. Eles invadem sua propriedade, apanham a cordeira e fazem o churrasco. Ao ouvir aquilo, os pelos do pescoço de Davi arrepiam-se. Ele agarra os braços do trono, dá um veredito antes do julgamento. O peixe mordeu a isca ao anoitecer. O homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia, conforme 2 Samuel 12, 5 e 6. Ô Davi, você nunca viu isso acontecer, não é? Você nunca viu Natã erguendo a forca e jogando a corda por cima da viga? Você nunca o viu amarrar suas mãos nas costas, fazê-lo subir a escada e vigiá-lo ao passar pelo alçapão? Só quando ele apertou o nó em torno de seu pescoço foi que você engoliu a seco? Só quando Natã apertou a corda dizendo estas 4 palavras: você é esse homem. Conforme 2 Samuel 12, 7. Davi fica pálido, o nó de sua garganta salta, uma gota de suor forma-se em sua testa, ele revolve-se em sua cadeira. Não tenta se defender, não dá uma resposta, não diz nada. Deus, no entanto, está apenas coçando a garganta. Por meio de Natã, ele declara: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. 2 Samuel 12, 7 a 9. As palavras de Davi refletem dor, não ódio, espanto, não desdém. Seu rebanho enche as colinas. Por que roubar? A beleza enche seu palácio. Por que tirá-la de outra pessoa? Por que o rico roubaria? Davi não tem desculpa. Por isso, Deus dá uma sentença. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. 2 Samuel 12, 10 a 12. Desse dia em diante, confusão e tragédia marcaram a família de Davi. Até a criança, fruto desse adultério, morrerá, conforme 2 Samuel 12, 18. Ela tem de morrer. As nações vizinhas agora questionam a santidade do Deus de Davi. Davi manchou a reputação de Deus, manchou a honra de Deus. E Deus, que zelosamente preserva sua glória, castiga o pecado público de Davi de uma forma pública. A criança perece. O rei de Israel descobre a dura verdade de Números 32, 33. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Você já descobriu essa verdade? Sua inflexível semana de março de 1987 o persegue? Contaminam? Quedas gigantescas não nos deixarão em paz. Elas vêm à tona como um furúnculo sobre a pele. Meu irmão teve certa vez. Em seus tempos de ensino fundamental, ele teve um caso de furúnculo. Um pus terrível apareceu-lhe na nuca como um minúsculo vulcão em atividade. Minha mãe, enfermeira, sabia do que um furúnculo precisava: de ser espremido. 2 dedos todas as manhãs. Quanto mais ela apertava, mais ele gritava. Mas ela não parou, até que o carnicão estourou. Puxa, Max, obrigado pela bela cena. Perdão por eu ser tão descritivo, mas preciso enfatizar esse ponto.
Se você pensa que minha mãe era dura, experimente as mãos de Deus. Pecados não confessados se acomodam em nosso coração como furúnculos inflamados, envenenando, espalhando-se. E Deus, com dedos delicados, é quem aperta. O caminho do infiel é áspero. Provérbios 13, 15. Quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Jó 4, 8. Deus tira seu sono, sua paz, tira seu descanso. Quer saber por quê? Porque ele quer levar seu pecado. Uma mãe consegue ficar impassível enquanto substâncias venenosas invadem o corpo de seu filho? Deus consegue se sentar sem tomar nenhuma atitude enquanto o pecado envenena o seu? Ele não descansará até que façamos o que Davi fez. Confessemos nossa falha. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. 2 Samuel 12, 13. Interessante, Davi sentenciou à morte o ladrão da ovelha imaginário. Deus é muito misericordioso. Ele pôs de lado o pecado de Davi. Em vez de encobri-lo, ele o revelou e o pôs de lado. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de um filho, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmo 103, 12 e 13. Davi levou 1 ano. Foi preciso uma gravidez inesperada, a morte de um soldado, a persuasão de um pregador, a sondagem e a prisão de Deus. Mas o coração duro de Davi finalmente amoleceu e ele confessou: pequei contra o Senhor, 2 Samuel 12, 13. E Deus fez com o pecado de Davi o que ele faz com o seu e com o meu, deixou-o de lado. É tempo de você pôr fim à sua 3ª semana de março de 1987. Faça uma reunião com 3 pessoas, você, Deus e sua memória. Coloque o erro diante do tribunal de Deus. Deixe que ele condene, que ele o perdoe e que ele o ponha de lado. Ele o fará. E você não precisa ter o nome do Papa para que ele faça isso. Capítulo 17. Questões de família. Davi parece ter mais do que seus 60 e tantos anos. Seus ombros caem, sua cabeça pende, ele arrasta os pés feito um velho, luta para colocar um pé na frente do outro. Muitas vezes ele para, em parte porque a montanha é íngreme, em parte porque ele precisa chorar. Essa é a estrada mais longa que ele já tomou, mais longa do que aquela que margeava o córrego que levava a Golias, mais longa do que a estrada sinuosa do fugitivo que chegou a rei, ou do que a estrada da culpa, da convicção à confissão. Aquelas estradas têm algumas curvas sinuosas, mas nenhuma se compara à subida do Monte das Oliveiras. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços, e todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta, e subiam chorando, 2 Samuel 15, 30. Observe com cuidado e você descobrirá a causa das lágrimas de Davi. Ele não usa coroa. Absalão, seu filho, foi levado à força. Davi não tem um lar. Aqueles muros altos atrás dele pertencem à cidade de Jerusalém. Ele foge da capital que fundou. Quem não choraria em um momento como esses? Sem trono, sem lar, com Jerusalém na retaguarda e o deserto à frente, o que aconteceu? Ele perdeu uma guerra. Israel foi destruída pela doença. A fome matou seus entes queridos e levou sua força. Como um rei acaba velho e solitário subindo uma estrada íngreme? Vamos ver se Davi conta. Veja como ele responde a 2 perguntas simples. Davi, como vão seus filhos? Ele assusta-se com o assunto. 14 anos se passaram desde que Davi seduziu Batseba. 13 anos desde que Natã disse a Davi: a espada nunca se afastará de sua família. 2 Samuel 12, 10. A profecia de Natã mostrou-se dolorosamente verdadeira. Um dos filhos de Davi, Amnon, cobiçou sua meia-irmã Tamar, uma das filhas de outro casamento de Davi. Amnon consumiu-se pelo desejo, tramou um plano e a estuprou. Após o estupro, ele descartou Tamar como se ela fosse uma boneca estragada. Tamar, compreensivelmente, ficou arrasada. Ela pôs cinzas na cabeça e rasgou a túnica colorida usada pelas filhas virgens
imagens do rei. Muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão, 2 Samuel 13, 20. O versículo seguinte revela-nos a resposta de Davi. Ao saber de tudo isso, o rei ficou indignado. Só isso? É tudo? Queremos um versículo maior. Queremos alguns verbos. Confrontar serve. Castigar seria bom. Expulsar, melhor ainda. Esperamos ler. Davi ficou indignado e confrontou Aminon, ou castigou Aminon, ou expulsou Aminon. Mas o que Davi fez com Aminon? Nada, nenhum sermão, nenhum castigo, nenhuma reclusão, nenhuma repreensão, nenhuma censura. Davi não fez nada com Aminon. E pior ainda, ele não fez nada por Tamar. Ela precisava de sua proteção, sua afirmação, sua aprovação. Ela precisava de um pai. O que teve foi um silêncio. Por isso Absalão, seu irmão, se pôs na brecha. Ele protegeu sua irmã e tramou um plano contra Aminon, deixá-lo bêbado e matá-lo. Incesto, engano, uma filha estuprada, um filho morto, outro com sangue nas mãos, um palácio em pé de guerra. Mais uma vez, era tempo de Davi dar um passo acima, mostrar sua coragem que matou Golias, sua misericórdia que perdoou Saul e sua liderança junto ao ribeiro de Besor. A família de Davi precisava ver o que havia de melhor em Davi, mas eles não viram nada em Davi. Ele não interveio nem respondeu. Ele chorou, mas chorou sozinho. Absalão interpretou o silêncio como raiva e fugiu de Jerusalém para se esconder na casa de seu avô. Davi não fez esforço algum para ver seu filho. Por 3 anos, eles viveram em 2 cidades separadas. Absalão voltou para Jerusalém, mas Davi ainda se recusava a vê-lo. Absalão casou-se e teve 4 filhos. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. 2 Samuel 14, 28. É possível que tal afastamento não tenha sido fácil. Jerusalém era uma cidade pequena. Para evitar Absalão era preciso tramar planos e espionar todos os dias. Mas Davi conseguiu ignorar o filho. Mais precisamente, ele ignorou todos os filhos. Uma passagem de sua vida mais tarde mostra sua filosofia para educar seus filhos. Um deles, Adonias, encenou um golpe. Reuniu carruagens, cavaleiros e seguranças pessoais para assumir o trono. Davi se opôs. Você está brincando? Davi nunca lhe perguntava. Por que você age assim? 1 Reis 1, 6. Davi, o Homer, personagem do famoso desenho animado Os Simpsons, dos pais da Bíblia. A imagem da passividade. Quando lhe perguntamos sobre seus filhos, ele apenas suspira. Quando lhe fazemos a segunda pergunta, seu rosto fica branco. Davi, como está seu casamento? Começamos a suspeitar de que há problemas no capítulo 3 de 2 Samuel. O que parece uma genealogia chata é, na verdade, um desfile de bandeiras vermelhas. Esses foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Quiliabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maacá, filho de Talmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom, conforme 2 Samuel 2, 5. Contei 6 esposas. Acrescente Mical, sua primeira esposa, à lista, Batseba, a mais famosa, e Davi tinha 8 esposas. Eram tantas que não dava para dar um dia da semana para cada uma delas. A situação piora quando descobrimos uma passagem escondida na Bíblia de família de Davi. Depois de listar os nomes dos filhos de Davi, o genealogista acrescenta: todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas. 1 Crônicas 3, 9. As concubinas, Davi gerou outros filhos por meio de outras mães, e nem sabemos quantos foram. Nosso lado cínico se pergunta se Davi sabia. O que ele estava pensando? Ele não ficou sabendo da instrução de Deus? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Gênesis 2, 24. Um homem, uma mulher, um casamento. Soma simples. Davi optou pela trigonometria avançada. Davi fez muita coisa também. Unificou as 12 tribos em uma nação, idealizou conquistas militares, fundou a cidade capital e exaltou Deus como Senhor do povo, levando a arca para Jerusalém e abrindo caminho para o templo.
Escreveu textos poéticos que ainda lemos e salmos que ainda entoamos. Mas, em se tratando de família, Davi foi um desastre. Ausentar-se de sua família, sem ter permissão para isso, foi o maior erro de Davi. Seduzir Batseba foi um ato de paixão imperdoável, mas explicável. Assassinar Urias foi um ato cruel, mas previsível, de um coração desesperado. Mas educar os filhos de forma passiva e flertar normalmente, esses não foram pecados decorrentes de uma tarde preguiçosa ou de reações irracionais de defesa pessoal. A confusão da família de Davi foi um estupor crônico que lhe custou caro. Alguns anos atrás, um jovem marido veio me procurar, orgulhoso por ter uma esposa em casa e uma amante em um apartamento. Ele usava a infidelidade de Davi para justificar a sua. Até disse que estava cogitando a poligamia. Afinal, Davi foi um polígamo. A resposta certa para tal burrice é: leia o restante da história. Você se lembra de Absalão? Davi, por fim, reconciliou-se com ele, mas era tarde demais. As sementes de amargura haviam espalhado raízes profundas. Absalão resolveu arruinar o pai, recrutou homens do exército de Davi e encenou um golpe. Sua tomada de poder preparou o terreno para a triste saída de Davi de Jerusalém, para o Monte das Oliveiras e para o deserto, sem coroa, sem cidade, simplesmente um homem poderoso, solitário e velho. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços, 2 Samuel 15, versículo 30. Legalistas, no final, buscaram a queda de Absalão. Quando ele tenta escapar em um cavalo, seus cabelos longos se enroscam em uma árvore e os soldados lhe atravessam uma lança. Davi ouve a notícia e desaba: "Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho, meu filho!" 2 Samuel 18, 33. Lágrimas tardias. Davi teve êxito em todos os lugares, menos em casa. E se você não se dá bem em casa, será que se dá bem de alguma maneira? Davi teria lucrado com o conselho do apóstolo Paulo: pais, não irritem seus filhos. Efésios 6, 4. Como explicamos o lar desastroso de Davi? Como explicamos o silêncio de Davi em se tratando de sua família? Nenhum salmo escrito sobre seus filhos. Sem dúvida, de todas as suas esposas, uma merecia um soneto ou cântico, mas ele nunca falou sobre elas. Com exceção da oração que ele ofereceu pelo bebê de Batseba, as escrituras não dão indicação de que ele orou alguma vez por sua família. Ele orou acerca dos filisteus, intercedeu por seus guerreiros, ofereceu orações por Jonatas, seu amigo, e por Saul, seu arqui-inimigo. Mas, no que diz respeito à sua família, é como se seus membros nunca tivessem existido. Davi estava ocupado demais para notá-los. Talvez. Ele tinha uma cidade para fundar e um reino para edificar. Ele era importante demais para cuidar deles. Que as mulheres eduquem os filhos. Liderarei a nação. Ele estava se sentindo culpado demais para apacentá-los. Afinal, como Davi, que havia seduzido Batseba e embriagado e assassinado Urias, podia corrigir seus filhos quando eles estupraram e assassinaram? Ocupado demais, importante demais, culpado demais. E agora? Tarde demais. Uma dúzia de saídas por demais demoradas. Mas não é tarde demais para você. Seu lar é um privilégio do tamanho de um gigante, sua principal prioridade. Não cometa o erro trágico de Davi. Como você responderia às perguntas que fizemos para ele? Como está seu casamento? Considere-o como um violoncelo de marca Testore. Esse instrumento, raramente visto e primorosamente construído, chegou à categoria de instrumento raro e está rapidamente ganhando o status de um instrumento que não tem preço. Poucos músicos têm o privilégio de tocar um Testore. Um número ainda menor deles pode ter um. Conheço um homem que tem um. Engolindo seco, ele o emprestou para mim para um sermão. Desejando ilustrar a frágil santidade do casamento, pedi a ele que colocasse um instrumento de quase 3 séculos no púlpito e expliquei seu valor para a igreja. Como você acha que tratei a relíquia? Eu a girei, atirei para o alto e arranquei as cordas? De forma alguma. O violoncelo é valioso demais para meus dedos desajeitados. Além disso, seu dono o emprestou para mim. Não tive coragem de estragar seu tesouro. No dia em que você se casou, Deus emprestou sua obra de arte,
uma obra-prima feita com esmero e formada com precisão. Ele confiou-lhe uma criação única. Valorize-a, honre-a. Tendo sido abençoado com um testore, por que sair por aí tocando outra coisa? Davi não entendeu isso. Colecionava esposas como quem coleciona troféus. Via as esposas como meios de obter prazer, não como parte do plano de Deus. Não cometa o erro dele. Seja impetuosamente leal a um cônjuge, impetuosamente leal. Se quer, olhe 2 vezes para outra pessoa, sem flertes, sem provocações, sem perder tempo na mesa dela ou demorar-se no escritório dele. Quem se importa se você dá a impressão de ser rude ou puritano? Você fez uma promessa, cumpra. E ao cumpri-la, eduque os filhos que Deus lhe dá. Como andam as coisas com seus filhos? Heróis silenciosos ponteiam o panorama da nossa sociedade. Não usam faixas, nem beijam troféus, usam babadouros e beijam feridas. Não estão nas manchetes, mas aparecem nos rodapés, nas linhas gerais e nas linhas laterais. Você não encontrará o nome deles na pequena lista do Prêmio Nobel, mas nas listas de sala de aula, do transporte solidário e de professores da Bíblia, tanto de sangue como de gestos, de nome e de datas especiais. Heróis, programas jornalísticos não os chamam, mas tudo bem, porque seus filhos os chamam. Eles os chamam de mãe, eles os chamam de pai. E essas mães e pais, mais valiosos que todos os executivos e legisladores do oeste do Mississippi, em silêncio, unem o mundo. Esteja entre eles, leia livros para seus filhos, jogue bola se puder, e eles querem que você faça isso. Tenha por objetivo assistir a todos os jogos que eles jogarem, ler todas as histórias que escreverem, ouvir todos os recitais em que eles se apresentarem. Filhos soletram amor com 5 letras. Tempo. T-E-M-P-O. Não só tempo de qualidade, mas tempo à toa, tempo ocioso. Qualquer tempo, todo o tempo. Seus filhos não são seu passatempo, são o seu chamado. Seu cônjuge não é seu troféu, mas seu tesouro. Não pague o preço que Davi pagou. Podemos avançar alguns capítulos até chegarmos às últimas horas de Davi. Para ver o terrível preço de uma família negligenciada, veja como nosso herói morre. Davi está a algumas horas da sepultura. Começa uma sensação de frio que os cobertores não podem tirar. Os servos concluem que ele precisa de uma pessoa para aquecê-lo, alguém para abraçá-lo firmemente enquanto ele dá seus últimos suspiros. Eles recorrem a uma das esposas de Davi? Não. Chamam um de seus filhos? Não. Eles procuram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, a jovem muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. 1 Reis 1, 3 e 4. Acho que Davi teria trocado todas as suas coroas conquistadas pelos braços ternos de uma esposa, mas era tarde demais. Ele morreu aos cuidados de uma estranha, porque fez de sua família pessoas estranhas. Mas não é tarde demais para você. Faça de sua esposa o objeto de sua maior devoção. Faça de seu marido o recipiente de sua mais profunda paixão. Ame a pessoa que usa sua aliança. E cuide das crianças que levam seu nome. Seja bem-sucedido em casa primeiro. Capítulo 18. Esperanças frustradas. Eu tinha no coração o propósito. Davi, que profere essas palavras, está velho. As mãos que balançaram a funda estão moles. Os pés que dançaram diante da arca agora se arrastam. Embora seus olhos ainda estejam nítidos, seus cabelos estão grisalhos e a pele perde a firmeza sob sua barba. Eu tinha no coração o propósito. Uma multidão ouve. Cortesãos, conselheiros, camareiros e servos. Eles se reuniram a pedido de Davi. O rei está cansado. O tempo de sua partida está próximo. Eles ouvem enquanto ele fala. Eu tinha no coração o propósito de construir. Modo estranho de começar um discurso de despedida. Davi não menciona o que fez, mas o que queria fazer, mas não pôde. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus, conforme 1 Crônicas 28:2. Um templo. Davi queria construir um templo.
O que havia feito por Israel, ele queria fazer pela arca, protegê-la. O que havia feito com Jerusalém, ele queria fazer com o templo, estabelecê-lo. E quem melhor do que ele para fazer isso? Não foi ele, literalmente, que escreveu o livro sobre a adoração? Não foi ele que recuperou a Arca da Aliança? O templo teria sido o seu canto do cisne, a obra assinada por ele. Davi esperara dedicar seus últimos anos à construção de um santuário para Deus. Pelo menos essa fora a sua intenção. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, conforme o capítulo 28, versículo 2. Planos, arquitetos escolhidos, construtores selecionados, plantas e projetos, desenhos e números, as colunas do templo traçadas, os degraus projetados. Eu tinha no coração o propósito, fiz planos, intenções, planos, mas nenhum templo. Por quê? Davi ficou desanimado? Não, ele continuava disposto. As pessoas resistiam? Dificilmente. Elas davam com generosidade. Os recursos eram escassos? Longe disso. Davi providenciou mais bronze do que se podia pesar, mais toras de cedro do que se podia contar. 1 Crônicas 22, 3 e 4. Então, o que aconteceu? Apareceu uma conjunção. As conjunções funcionam como as luzes de um farol em sentenças. Algumas, como um e, são verdes, outras, como um no entanto, são amarelas. Algumas são vermelhas, vermelhas ditatoriais. Elas o fazem parar. Davi recebeu uma luz vermelha. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um homem guerreiro e matou muita gente. Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios. 1 Coríntios 28, 2 e 3. O temperamento sanguinário de Davi custou-lhe o privilégio de construir o templo. Tudo o que ele podia dizer era: eu tinha no coração o propósito, fiz planos, mas Deus... Estou pensando em algumas pessoas que disseram as mesmas palavras. Deus tinha planos diferentes dos delas. Um homem esperou seus 35 anos para se casar. Decidido a escolher a esposa certa, ele devotamente não teve pressa. Quando a encontrou, eles mudaram-se para o oeste, compraram uma fazenda e começaram a viajar juntos. Após 3 curtos anos, ela morreu em um acidente. Eu tinha no coração o propósito, fiz planos, mas Deus... Um jovem casal transformou uma sala em um quarto de bebê. Forraram as paredes com papel decorativo, reforçaram o berço, mas então a esposa sofreu um aborto. Eu tinha no coração o propósito, fiz planos, reticências, mas Deus, reticências. Willem queria pregar. Aos 25 anos, ele já havia vivido o suficiente para saber que sua vida era para o ministério. Vendia obras de arte, ensinava línguas, negociava livros, conseguia ganhar a vida. Mas não era uma vida. Sua vida era na igreja. Sua paixão estava voltada para as pessoas. Assim, sua paixão o levou para as áreas carboníferas do sul da Bélgica. Lá, na primavera de 1879, esse holandês começou a ministrar para os mineiros simples e trabalhadores de Borinage. Em questão de semanas, sua paixão foi testada. Um desastre na explosão das minas feriu inúmeros aldeãos. Willem trabalhou o dia todo cuidando dos feridos e alimentando os famintos. Ele até escavou as paredes das jazidas para ajudar seu povo. Depois que o entulho foi limpo e os mortos enterrados, o jovem pregador ganhou um lugar no coração deles. A igrejinha encheu-se de pessoas famintas de suas simples mensagens de amor. O jovem Willem estava fazendo o que sempre sonhou, mas... Certo dia, seu superior veio visitá-lo. O estilo de vida de Willem o deixou chocado. O jovem pregador usava um casaco de soldado velho, suas calças eram feitas de tecido de saco e ele vivia em uma cabana simples. Willem dava seu salário às pessoas. O oficial da igreja estava indiferente. Você parece mais patético que as pessoas a quem veio ensinar, ele disse. Willem perguntou se Jesus não teria feito o mesmo.
O homem mais velho não concordava com nada. Essa não era a aparência adequada de um ministro. Ele afastou Willen do ministério. O jovem ficou arrasado. Ele só queria edificar uma igreja. Ele só queria fazer algo bom. Ele só queria honrar Deus. Por que Deus não o deixava fazer esse trabalho? Eu tinha no coração o propósito de, fiz planos para, mas Deus, reticências. O que você faz com os momentos da sua vida em que os mas de Deus aparecem? O homem que perdeu a esposa não tem respondido bem. Enquanto escreve este livro, ele guarda muita raiva e amargura. O jovem casal está enfrentando melhor a situação. Eles continuam ativos na igreja e oram por um filho. E Willen? Essa é outra história. Mas antes de compartilhá-la, e Davi? Quando Deus mudou os planos de Davi, como ele respondeu? Você gostará disso. Ele seguiu o mas de Deus. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. 1 Coríntios 28, 4. Reduza o parágrafo em uma frase e você terá: quem sou eu para reclamar? Davi deixou de ser o tampinha para ser rei, de pastorear rebanhos para liderar exércitos, de dormir no pasto para viver no palácio. Ao ganhar um sorvete, você não reclama da cereja que está faltando. Davi enfrentou o hipopótamo da frustração com o seu, no entanto, o Senhor. Davi enfrentou o hipopótamo da frustração com o seu, no entanto, o Senhor. Davi confiou. Willen fez o mesmo. Não no início, lembre-se. A princípio ficou magoado e irado. Permaneceu na pequena vila durante semanas sem saber o que fazer. Não sabia para onde se voltar. Mas então aconteceu a coisa mais estranha. Certa tarde ele percebeu um velho mineiro curvado atrás de uma enorme carga de carvão. Surpreso com a dor e a pungência do momento, Willen colocou a mão no bolso à procura de um pedaço de papel e começou a esboçar a figura cansada. Sua primeira tentativa foi grosseira, mas depois ele tentou novamente. Ele não sabia, os aldeãos não sabiam, o mundo não sabia, mas Willen, naquele momento, descobriu seu verdadeiro chamado. Não era o hábito do clero, mas a roupa de um artista. Não era o púlpito de um pastor, mas a palheta de um pintor. Não era o ministério de palavras, mas o de imagens. O jovem homem que o líder não aceitou tornou-se um artista a quem o mundo não pôde resistir. Vincent Willen van Gogh. Seu mais Deus tornou-se no entanto, o Senhor. Quem dirá que com o seu não ocorrerá o mesmo? Capítulo 19. Derrube o Golias. Ele disputa a posição do lado da cama, esperando ser a primeira voz que você ouve. Cobiça seus pensamentos quando você está acordado. Aquelas primeiras emoções que nascem no travesseiro. Ele o desperta com palavras de preocupação. Incita-o com pensamentos de tensão. Se você tiver medo do dia antes de começar seu dia, tenha certeza, seu gigante ficou do lado de sua cama. E ele está simplesmente se aquecendo. Ele sopra em seu pescoço enquanto você toma seu café da manhã, sussurra em seu ouvido enquanto você sai pela porta, saboreia seus passos e se agarra ao seu quadril. Ele checa sua agenda, lê suas correspondências e fala mais besteiras do que jogadores em uma partida de futebol no centro decadente. Você não vai conseguir o que precisa. Você vem de uma longa linha de perdedores. Junte suas cartas e saia da mesa. Você não teve sorte. Ele é o seu gigante, seu Golias. Tendo uma colher de chá, ele transformará seu dia no vale de Elá dele, insultando, provocando, gabando-se e fazendo suas reivindicações ecoarem de um lado a outro da montanha. Você se lembra de como Golias se portou mal? Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Os Golias ainda vagam por nosso mundo. Dívida, desastre, diálise,
perigo, engano, doença, depressão, grandes desafios ainda andam com um ar arrogante e altivo, ainda roubam o sono, tiram a paz e fazem uma lipoaspiração na alegria. Mas eles não podem dominá-lo. Você sabe lidar com eles. Você se põe diante dos gigantes, pondo-se primeiro diante de Deus. Concentre-se nos gigantes, você tropeçará. Concentre-se em Deus, seus gigantes cairão. Você sabe o que Davi sabia e faz o que ele fez. Você escolhe 5 pedras e toma 5 decisões. Você já se perguntou por que Davi apanhou 5 pedras para a batalha? Por que não 2 ou 20? Reler sua história revela 5 respostas. Use seus 5 dedos para lembrar-se das 5 pedras de que você precisa para derrubar seu Golias. Deixe que seu polegar traga à sua memória. 1. A pedra do passado. Golias refrescou a memória de Davi. Ele era um déjà vu. Enquanto todos os outros tremiam, Davi se lembrava. Deus deu-lhe força para lutar contra um leão e atacar um urso. Não faria o mesmo com o gigante? Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma das ovelhas do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17, 34 a 36. Uma boa memória faz heróis. Uma péssima memória faz covardes. A amnésia fez de mim um frouxo na semana passada. Meu Golias acordou-me às 4 horas da madrugada com uma lamentável lista de preocupações. Nossa igreja estava tentando levantar verba para um prédio para os jovens, mais dinheiro do que jamais havíamos arrecadado. O gigante acordou-me para escarnecer de mim. Caras, vocês são loucos. Vocês nunca vão juntar esse dinheiro. Eu não podia argumentar. A economia está quebrada. As pessoas estão estressadas. Talvez não levantaremos o suficiente para comprar um tijolo. Golias estava me colocando em uma situação difícil. Mas então me lembrei da história de Davi, das 9 chances contra 2, da história do leão e do urso. Por isso, decidi fazer o que Davi fez. Cravar os olhos nas histórias de Davi. Saí da cama, fui para a sala de estar, acendi a luz, peguei meu diário e comecei a fazer uma lista de conquistas do tamanho de leões e de ursos. Nos 5 anos anteriores, Deus havia levado um empresário a doar vários acres de terra para a igreja, outra igreja a comprar nosso antigo prédio, membros a ir além das necessidades em suas doações, permitindo à igreja saldar 80% de suas dívidas, enfim. Deus fez isso antes, sussurrei. A cabeça de um leão está pendurada no saguão de entrada da igreja e um tapete de pele de urso estendido no chão do templo. Nesse momento, ouvi uma batida, bem ali na sala de estar. Virei-me a tempo para ver os olhos de Golias entortarem, os joelhos dobrarem-se e o corpo cair no tapete com a cara no chão. Levantei-me e coloquei um pé sobre as costas dele e ri. Tome isso, meninão. Lembrem-se das maravilhas que ele fez. 1 Crônicas 16, 12. Relacione os sucessos de Deus. Faça uma lista de seus registros mundiais. Ele não o fez andar sobre as muitas águas? Não se mostrou fiel? Você não conheceu a provisão de Deus? Quantas noites você foi para a cama com fome? Quantas manhãs você acordou no frio? Ele transformou os seus inimigos em animais mortos ao longo de uma estrada. Escreva as preocupações de hoje na areia. Grave as vitórias de ontem na pedra. Apanhe a pedra do passado. Depois escolha. 2. A pedra da oração. Observe o vale entre seu polegar e o indicador. Para passar de um para o outro, você tem de atravessá-lo. Deixe que ele o faça se lembrar da queda de Davi. Antes de subir, Davi desceu. Antes de subir para lutar, Davi desceu para se preparar. Não enfrente seu gigante sem primeiro fazer o mesmo. Dedique tempo à oração. O apóstolo Paulo escreveu: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração. Efésios 6, 18. A oração gerou os sucessos de Davi.
Sua sabedoria junto ao ribeiro de Besor brotou no momento em que ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. 1 Samuel 30, versículo 6. Quando os soldados de Saul tentaram capturá-lo, Davi voltou-se para Deus. Tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Salmos 59, 16. Como você sobrevive a uma vida de fugitivo nas cavernas, Davi sobreviveu com orações desse tipo. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Salmos 57, 1 e 2. Quando Davi mergulhava sua mente em Deus, ele levantava-se. Quando não, ele caía. Você acha que ele passou muito tempo em oração na noite em que seduziu Batseba? Que ele escreveu um salmo no dia em que assassinou Urias? Improvável. Marque bem essa promessa. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, 3. Deus não promete apenas paz, mas perfeita paz. A paz não adulterada, não machucada, não impedida. Para quem? Para aqueles cuja mente está concentrada em Deus. Esqueça as espiadas ocasionais. Ponha de lado as reflexões feitas ao acaso. A paz é prometida àquele que fixa os pensamentos e os desejos no rei. Peça a ajuda de Deus. Escolha a pedra da oração e não negligencie. 3. A pedra da prioridade. Deixe que o seu dedo mais comprido o faça se lembrar de sua prioridade mais importante, a reputação de Deus. Davi zelosamente a preservou. Ninguém difamaria seu senhor. Davi lutou para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. 1 Samuel 17, 46 e 47. Davi via Golias como uma chance de Deus se mostrar. Davi sabia que ele sairia vivo da batalha? Não, mas ele estava disposto a entregar a vida pela reputação de Deus. O que aconteceria se você visse seu gigante da mesma forma? Em vez de invejá-lo, dê-lhe as boas-vindas. Seu câncer é uma chance de Deus flexionar os músculos de cura dele. Seu pecado é a oportunidade de Deus mostrar graça. Seu casamento em conflito pode estampar o poder de Deus. Veja sua luta como a tela de Deus. Nela, ele pintará sua supremacia multicolorida. Anuncie o nome de Deus e depois estenda a mão para apanhar. 4. A pedra da paixão. Quando o filisteu Golias começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje. Arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. 1 Samuel 17, 48 e 49. Davi correu não para longe, mas em direção ao seu gigante. De um lado do campo de batalha, Saul e seu covarde exército engoliam seco. Do outro, Golias e seus rachadores de esqueletos zombavam. No meio, o menino pastor corria com suas pernas finas. Quem aposta em Davi? Quem aposta no menino de Belém? Não são os filisteus, não são também os hebreus, não são os irmãos de Davi ou o rei de Davi, mas é Deus o Senhor. E uma vez que Deus apostou, e uma vez que Davi soube disso, o tampinha magricela tornou-se um vulto movendo os joelhos para cima e para baixo e fazendo girar uma funda. Ele correu em direção ao seu gigante. Faça o mesmo. O que pensar em seus problemas trouxe de bom para você? Você olhou por tanto tempo para Golias que pôde contar os pelos do peito dele? Isso ajudou? Não. Ouvir mágoas não irá curá-las. Detalhar problemas não irá resolvê-los. Classificar rejeições não irá removê-las. Davi anestesiou o gigante porque provocou o Senhor. Deixe o seu dedo anular lembrá-lo de apanhar a pedra da paixão. Resta mais uma pedra e um dedo. 5. A pedra da persistência. Davi não pensou no que uma pedra faria. Ele sabia que Golias tinha 4 parentes hipopótamos.
Isbi-Benob, descendente de Rafá, a ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, segundo Samuel 21:16. Saf fez a lista descrita com um dos descendentes de Rafá, conforme versículo 18. Houve depois Elanã, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão, versículo 19. Esses três pareciam inofensivos comparados ao King Kong. Em Gate havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Esses 4 eram descendentes de Rafá, em Gate, conforme versículo 20 e 22. Por que Davi procurou 5 pedras? Talvez porque Golias tivesse 4 parentes do tamanho de um tiranossauro. Pelo que Davi sabia, eles vinham correndo pela montanha para defender o parente. Davi estava pronto para esvaziar a alcova se fosse preciso. Imite-o, nunca desista. Talvez uma oração seja suficiente. Talvez uma desculpa não resolva. Talvez um dia ou um mês de decisões não seja suficiente. Talvez você seja derrubado 1 ou 2 vezes. Mas não desista. Continue a carregar as pedras. Continue a balançar a funda. Davi apanhou 5 pedras. Ele tomou 5 decisões. Faça o mesmo. Passado, oração, prioridade, paixão e persistência. Da próxima vez em que Golias acordar você, pegue uma pedra. É provável que ele saia do quarto antes que você ponha a pedra na funda. Epílogo. O que começou em Belém? A história de Davi começou em um pasto com ovelhas. Cabeças cobertas de lã testemunharam seus primeiros dias. Campos tranquilos acolheram seus olhos de criança. Antes que as pessoas dessem atenção à sua mensagem, as ovelhas voltavam-se para seu grito. Faça uma fila com os bilhões de criaturas que ouviram a voz de Davi, e os comedores de pasto reivindicarão os primeiros lugares. A história de Davi começou em um pasto de Belém, um pequeno vilarejo repousado nas suaves encostas, o lar dos pastores, a terra dos figos, das azeitonas e das vinhas. Não era exuberante, mas era suficiente. Não era conhecida pelo mundo, mas era conhecida por Deus, que por suas razões escolheu Belém como a incubadora deste filho escolhido. Escolhido de fato, escolhido por Deus, ungido do alto, separado pelo céu. O profeta declarou o chamado. A família ouviu. O rapaz das ovelhas seria um pastor de almas. O menino de Belém seria rei de Israel. Mas não antes de se tornar alvo do inferno. A estrada fora de Belém era escarpada e perigosa. Levou-o a passar por um deserto cheio de lagartos, uma Jerusalém inflamada, conflito e perigo. Líderes resolveram matá-lo. Seu povo tentou apedrejá-lo. Sua própria família preferiu ridicularizá-lo. Algumas pessoas o exaltaram como rei, outras o subjugaram. Os portões de Jerusalém viram-no entrar como um soberano e sair como um fugitivo. Ele, por fim, teve uma morte solitária na capital hebraica. Mas ele está longe de estar morto. Suas palavras ainda falam, seu legado ainda vive. Quer o ame ou o odeie. A sociedade continua se voltando para ele, lendo seus pensamentos, refletindo sobre seus feitos, imaginando seu rosto. As escrituras apresentam poucas frases sobre sua aparência. Por isso, escultores e artistas têm enchido galerias com suas especulações. Michelangelo, Rembrandt, Da Vinci, telas, pedras, pinturas, esculturas. E livros. Mais páginas foram dedicadas ao prodígio de Belém do que a qualquer outra figura da história. Não podemos parar de falar sobre ele. A areia já preencheu suas pegadas na Judéia milhares de vezes durante milhares de anos. Mas ainda nos reunimos para refletir sobre sua vida. Você sabe quem estou descrevendo? Sabe, não sabe? O pastor, a unção, o chamado na infância, os inimigos de toda a vida, o deserto, Jerusalém, Judéia, a morte solitária, o legado interminável. Quem é esse menino de Belém? Davi, é claro.
ou Jesus, talvez, ou os dois. Liste vários fatos e em cada um deles descreva características idênticas de Davi e de Jesus. Surpreendente. Ainda mais idêntico é o fato de que podemos fazer o mesmo com a sua vida. Leia estas verdades e me diga: quem estou descrevendo? Jesus ou você? Nasceu de uma mãe, conheceu a dor física, gosta de uma boa festa, rejeitado por amigos, acusado injustamente, adora histórias, paga impostos com relutância, canta, afasta-se da religião gananciosa, sente muito pelos solitários, menosprezado pelos irmãos, defende os pobres coitados, fica acordado à noite por causa de preocupações, conhecido por cochilar no meio de viagens, acusado de ser arruaceiro demais, tem medo da morte. Você, Jesus ou os dois? Parece que você, como Davi, tem muita coisa em comum com Jesus. Grande coisa? Acho que sim. Jesus entende você, entende o anonimato da cidadezinha e a pressão da cidade grande. Andou por pastos de ovelhas e palácios de reis, enfrentou a fome, o sofrimento e a morte, e quer enfrentá-los com você. Não temos em Jesus um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 15 e 16. Ele fez-se um de nós. Ele fez isso para remir todos nós. As histórias de Davi e de Jesus compartilham muitos nomes: Belém, Judéia, Jerusalém, o Monte das Oliveiras, o Mar Morto, em Engedi. Embora as histórias deles sejam semelhantes, não pense nem por um instante que eles são idênticos. Jesus não caiu com Batseba, não assassinou Urias ou encobriu o adultério. Jesus nunca saqueou uma vila, acampou com o inimigo ou negligenciou um filho. Ninguém acusou o filho mais justo de Belém de poligamia, crueldade ou adultério. Na verdade, ninguém conseguiu acusar Jesus de coisa alguma. Eles tentaram. Meu Deus, como tentaram? Contudo, quando seus acusadores o chamaram de filho de Satanás, Jesus pediu que provassem. Qual de vós pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? João 8,46. Ninguém pôde. Os discípulos viajaram com ele. Os inimigos sondaram-no, os admiradores examinaram-no, mas ninguém pôde comprovar um só pecado seu. Ninguém o identificou no lugar errado, ouviu-o dizer as palavras erradas, ouviu-o responder de maneira errada. Pedro, 3 anos antes, na companhia de Jesus, disse: ele não comete pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 1 Pedro 2, 22. Pilatos foi o líder da versão romana da CIA, mas quando tentou encontrar falta em Jesus, não conseguiu. João 18, 38. Até os demônios chamavam Jesus de o Santo de Deus. Lucas 4, 34. Jesus nunca errou o alvo. Igualmente, surpreendentemente, é o fato de que ele nunca se distancia daqueles que o fazem. Leia o primeiro versículo do Evangelho de Mateus. Jesus conheceu os caminhos de Davi, testemunhou o adultério, assustou-se com os assassinatos e sofreu com a desonestidade. Mas as falhas de Davi não mudaram a relação de Jesus com ele. O primeiro versículo no primeiro capítulo do primeiro Evangelho chama Cristo de Filho de Davi. Mateus 1:1. O título não traz negações, explicações ou asteriscos. Essa conexão, de forma alguma, oferece uma tácita aprovação do comportamento de Davi. Tais palavras não aparecem. Davi foi um desastre, Jesus sabia, mas mesmo assim, ele reivindicou Davi. Ele fez por Davi o que meu pai fez por meu irmão e por mim. De volta aos nossos dias, na nossa escola primária, meu irmão ganhou uma pistola de ar comprimido no Natal. No mesmo instante, montamos uma estante de tiro ao alvo no quintal e passamos a tarde atirando contra ele. Cansando-se da facilidade com que acertava o círculo, meu irmão mandou-me buscar um espelho de mão. De costas para o alvo, pôs a arma sobre o ombro, localizou pelo espelho o pontinho preto no estande e fez a melhor imitação de um herói do faroeste. Mas errou o alvo. Também errou o depósito atrás do alvo e a cerca atrás do depósito.
Não tínhamos a menor ideia de onde o chumbinho da pistola havia parado. No entanto, nosso vizinho do outro lado da viela soube. Ele logo apareceu na cerca do quintal dos fundos, perguntando quem havia atirado com a pistola e quem iria pagar pela porta de correr de vidro. Nesse momento, fingi não conhecer meu irmão. Mudei meu último nome e aleguei ser uma visita do Canadá que viera passar férias ali. Meu pai foi mais nobre do que eu. Ouvindo barulho, ele apareceu no quintal, acabando de acordar de sua soneca do dia de Natal, e conversou com o vizinho. Entre suas palavras estavam as seguintes: sim, são meus filhos. Sim, vou pagar pelos erros deles. Cristo diz o mesmo a seu respeito. Ele sabe que você erra o alvo. Ele sabe que você não pode pagar pelos seus erros. Mas ele pode. Deus o ofereceu como sacrifício pela propiciação mediante a fé. Romanos 3, 25. Uma vez que não pecou, ele pôde. Uma vez que o ama, ele o fez. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, versículo 10. Ele se fez um de nós para remir todos nós. Tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Hebreus 2, 11. Ele não teve vergonha de Davi. Ele não tem vergonha de você. Ele chama-o de irmão. Ele chama de irmã. A pergunta é: você chama-o de Salvador? Reserve um momento para responder a essa pergunta. Talvez você nunca o tenha chamado. Talvez você nunca tenha sabido o quanto Cristo o ama. Agora você sabe. Jesus não renegou Davi. Ele não irá renegá-lo. Ele simplesmente espera seu convite, uma palavra sua, e Deus fará novamente o que fez com Davi e com milhões como ele. Ele irá reivindicá-lo, salvá-lo e usá-lo. Qualquer palavra servirá, mas essas parecem apropriadas. Jesus, confio minha vida a ti. Quero tornar-te meu mestre, salvador e matador de gigantes. Confio meu coração a ti e entrego a minha vida a ti. Amém. Faça uma oração dizendo estas palavras com um coração sincero e tenha certeza disso. Seu maior Golias caiu, suas falhas foram lavadas e a morte anulada. O poder que transformou os gigantes de Davi em pigmeus fez o mesmo com você. Você pode encarar os seus gigantes. Por quê? Porque você antes se deparou com Deus. Fim.